onde a gente entra, eu refaço todo o roteiro, tá? Bom, voltamos agora em definitivo. Falhas técnicas, elas acontecem, elas existem, mas deixa eu refazer aqui meu roteiro. Eu quero dar boa noite a você que está nos acompanhando, que teve essa paciênciazinha para poder a gente fazer esse ajuste técnico aqui. Mas antes, deixa eu checar aqui mais uma vez só o áudio para eu ter certeza do que está acontecendo. Galera, se tiver como acompanhar também, só para a gente ter. Ramon, olha aí se tá chegando no teu head. Certo? Bom, ok, então. Então vamos lá. Boa noite para você que ficou aí com a gente, acompanhou a gente aí, certo? A gente teve uma falhazinha técnica, mas a gente conseguiu resolver, certo? Bom, eu sou Hamilton Silva, nós estamos aqui nas dependências da agência BCK Digital e esse é mais um produto da nossa agência que é o Perspectiva Podcast. Uma conversa que a gente terá toda quarta-feira às 20 horas aqui ao vivo pelo YouTube. Então, se você quiser interagir com a gente, fique à vontade. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar todos os links que forem citados aqui pelo nosso convidado, que vocês já devem saber quem é, né? Você deve ter visto aí. Bom, e é isso. Os links vão estar lá e hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer um convidado, né? Fiz o convite aqui a um grande amigo que eu tenho, que é uma pessoa super especial, é um daqueles colegas que a gente tem o maior prazer de encontrar. Para vocês, Aurélio Barros. Palmas, senhoras e senhores. Bom, Aurélio, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, né? Boa noite, né? Para você, para todo mundo, toda a equipe aqui da BCK também. Dizer que é um prazer grande, né? Uma honra ter recebido esse convite e estar aqui, né? Com vocês para esse bate-papo, né? Vocês que eu tenho um carinho tão grande sempre, que fazem sempre um trabalho espetacular, né? Muito obrigado pelo convite. Ok, a gente que agradece, Aurélio. Bom, Aurélio Barros, deixa eu dar aqui só algumas coisas que ele faz da vida, né? Digamos assim. Aurélio Barros é um renomado ator, diretor, professor, produtor e idealizador da Escola de Teatro em Cena. Uau, quanta coisa, viu, Aurélio? Muita coisa você realiza, cara. Que legal é isso. É uma loucura, mas é uma delícia, né? Quando a gente faz do que a gente gosta, quando a gente faz do que a gente ama, né? É como, até clichê falar, mas é como diz, né? Você não acorda para trabalhar, você acorda para ter uma nova experiência no teu dia. E trabalhar com aquilo que você ama, né? Eu acho que faz sempre toda a diferença, né? E o teatro, eu costumo dizer para mim que o teatro é uma missão de vida. Entendi. Né? Olha só, rapaz. Bom, para começar, eu preciso fazer uma pergunta clichê aqui. Quem é o Aurélio Barros? Então, Aurélio Barros é o pai do Lucas, né? Lucas, grande Lucas. Eu digo logo isso porque eu acho que uma das melhores coisas da vida é ser pai, né? E ter o filho que eu tenho. Mas é um artista, é um amante da arte. O Aurélio Barros é um cara que acredita muito no poder da arte e que de forma... Eu sempre acho que todo mundo, em algum momento na vida, deveria ter um encontro com a arte, com o teatro, né? E eu acredito que essa arte transforma. Eu acho que o teatro me define, né? Demais, assim, como a forma como eu acredito, né? Que as pessoas, elas possam tornar-se mais sensíveis, tornar-se... exercitar, né, essa humanidade, né? Então o teatro ele me define muito assim pela arte espetacular que ela é, sabe? Olha só que legal. Eu já estive acompanhando alguns dos seus espetáculos e já a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria dizer o seguinte, Aurélia, a tua formação, eu queria que você falasse pra gente aqui a tua história lá no começo, né? Você é de onde? Qual é a sua formação acadêmica? Olha, antes de falar até da questão da formação, eu costumo dizer que assim, igrejas, escolas são sempre celeiros de artistas, né? E eu, quando criança, comecei, né, também, venho de teatro, como diz, teatro de igreja, e trabalhava, fazia já com 10, 11 anos de idade, espetáculos em praças públicas, e a partir daí foi surgindo, né, aquele desejo de adentrar mais essa arte. E quando eu tinha
17 anos, eu tive minha primeira experiência liderando um grupo, uma equipe. Nessa época, eu fazia parte desse grupo, como membro, e eu lembro que a pessoa que liderava esse grupo de teatro, ela saiu, e as pessoas durante esses 5 anos foram saindo também, e numa nova formação só tinha eu, né? Tinha começado com 11 anos, e eu era chamado mascote do grupo, porque era um grupo já de jovens e adultos, e eu era considerado o mascote do grupo, o menino, a criança, né? Então tinha papel sempre para mim, para tudo, né? Sempre tinha uma criança nas peças. E aí eu lembro que a partir daí, quando essa liderança saiu, me chamaram para liderar o grupo aos 17 anos. E eu senti a necessidade de, não, eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que, né, para que eu possa realmente entregar alguma coisa para o pessoal. Então, aos 17 anos, eu já estava trabalhando como professor de teatro, né, e liderando um grupo de mais ou menos 20 pessoas, gente mais velha do que eu, né? E eu ficava assim, desesperado. Eu falei, não, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar o que eu vou trazer para essas pessoas. E aí foi quando eu descobri, começou meu processo de formação, né? Como você perguntou. Geralmente o pessoal passa muito aqui na cidade de Fortaleza pelo CPBT, que é o Princípios Básicos de Teatro do José de Alencar. Mas antes de Alencar, eu fiz meu primeiro curso, que foi na Fundação Cultural de Fortaleza, que nem tem mais hoje, né? Mas isso foi em 97, né? Em 1997. E a partir desse curso, eu passei 2 anos no Marista também, então as coisas foram mudando. O Marista também, hoje já se transformou em outra coisa, né? E aí passei 2 anos, né? E o meu grande incentivador foi o diretor Walden Luiz, né? E o Walden hoje é um cara que já tem mais de 60 anos de teatro, né? É o meu mestre, é o cara que eu me espelho realmente no teatro. E assim, a forma, né? A ética, tudo que eu trago hoje também tem do Walden. Então, eu costumo dizer que essa formação, ela veio de dentro de uma igreja e foi para a cidade, mas eu encontrei diretores, né, maravilhosos, né, e nessa época aí uma coisa foi chamando a outra, sabe? O Walden Luiz já foi me chamando para o Haroldo Serra, que era a comédia cearense, aí a gente fez o Gólgota, né, que na época eu tenho muita assim sorte, eu tenho muita, Deus me ajuda sempre assim a trabalhos que estão retomando ou iniciando, né? E eu lembro que o Gólgota era um espetáculo da década de 70 que tinha no José de Alencar, que eles que juntava todo mundo para assistir as famílias. E em 2001 foi retomado, né? E eu estava nesse elenco, né? Tinha acabado de... Estava aí com 2 anos e meio, 3 anos de teatro. E aí o Walden Luiz me indicou para o Haroldo Serra também, em memória, né? O nosso saudoso, os maiores diretores que essa cidade já teve. E aí, a partir daí, eu já estava trabalhando em projetos sociais também. À medida que eu fazia cursos e participava de companhias, de espetáculos na cidade, eu já iniciei a outra parte, que são os projetos sociais também. Né? Olha só, tudo isso em paralelo, né? Assim, ao mesmo tempo, em paralelo. Né? Eu já estava ensinando teatro nos projetos sociais, já estava participando de espetáculos na cidade, né? Como ator, porque hoje eu tenho a questão do professor, do diretor, mas eu costumo dizer que o ator ele tá aqui o tempo todo. E ele está até hoje. Hoje ele não tem muito espaço para ele, não tem muito espaço de tempo, mas eu comecei como realmente ator, e isso me dá muita alegria, porque quando eu estou dirigindo um ator, eu consigo sentir o que o ator está sentindo, eu consigo falar daquele lugar também. Sim. Porque um diretor que dirige um ator, que ele também é ator, existe uma diferença. Porque esse diretor vai entender ali os conflitos do ator, o que o ator necessita, né? E eu fui sempre muito feliz de ter exercitado durante, acho que eu devo ter uns 20 trabalhos como ator, né? E aí depois a direção foi tomando a escola, enfim. Sim, né? Verdade. A jornada é bem intensa, a gente sabe disso. E diante de tudo isso, tem os desafios que não são fáceis. Eu estive acompanhando em alguns dos espetáculos que você teve, eu estive vendo ali que realmente é uma entrega sem precedentes. E você realmente
faz isso de uma forma brilhante, assim. Eu queria que você me desse mais detalhes, assim, sobre esses desafios que a gente tem, que você tem, né, quando se trata de dirigir uma peça teatral. Eu vou só fechar aqui um parêntese. Você perguntou da formação, eu acabei falando mais dali do início de tudo, né? E aí depois eu fui, né, também sou licenciado pela primeira turma de teatro da UFC, né, pelo Instituto Stanislavski, também na parte de atuação, né, e eu fiz a minha pós-graduação em direção para TV e teledramaturgia da CAL, né, do Rio. E aí eu sempre priorizei muito essa questão do estudo, né, até hoje, porque quando eu digo que um ator tem que estudar, eu tenho que ser uma pessoa que eu vejo isso como prioridade, né? Então, na área da docência, na área da direção e na área da atuação, eu fui procurando uma formação, né, em cada área dessa, para que hoje eu pudesse estar exercendo realmente, né, na escola. Né? E aí você falou sobre os desafios me desculpa, sobre... Sem problema, é isso mesmo. A gente vai se adaptando aqui à nossa comunicação. Mas... espetáculos, né? É sempre muito desafiador, né? É sempre um processo quando você vai dirigir um espetáculo, vai trabalhar com um ator, é sempre uma descoberta, né? Quando o ator ele pega um personagem para fazer, ele nem sempre sabe tudo, né? O caminho que ele vai trilhar, ele vai descobrindo nesse processo, né? Como é que esse personagem ele vai ser construído, né? É uma relação muito íntima do diretor com o ator, né? É uma relação de uma via de mão dupla, porque essa comunicação do ator, o diretor que vai receber do ator aquilo que ele propõe, né, para trazer. E eu costumo, como diretor, dizer sempre que o ator ele está no lugar de criatividade, de propor. Sabe? O ator ele traz aquilo que ele imagina e o ator que ele consegue pegar um texto e fazer daquele texto um caminho e descobrir o que está nas entrelinhas, descobrir o que venha a ser para além do que o texto diz, esse é um ator que ele vai ter uma inteligência de texto e ele vai trazer para o diretor e vai facilitar muitas vezes a vida do diretor, né? Porque essa troca ela acontece quando também o diretor não tem que dizer tudo que o ator tem que fazer milimetricamente e esse ator ser tratado como se fosse um robô. Mas esse ator entender que ele está no lugar também de propor, né? E o diretor sabe o caminho que ele quer trilhar, ele sabe muitas vezes de onde ele quer começar aquele personagem, onde ele quer chegar usando o potencial daquele ator, mas de certa forma essa junção dos dois, dessa figura aí no teatro, do ator e do diretor, é que vai realmente trazer, né, essa estética do que o espectador vê no palco. Exatamente, e é sobre isso, né? Na oportunidade que eu tive, que a Paulinha participou, que foi os Smurfs. Salvação da Amazônia. A Salvação da Amazônia, achei mó barato, assim, eu voltei a alguns, assim, você sabia que foi a primeira, assim, eu já assisti algumas peças teatrais, assim, mas antes de começar a mexer com o audiovisual, tinha muita curiosidade. Eu fui ver aquele Lago do Cisne. Lago do Cisne. Já teve um clássico. Eu vi lá acho que foi em Iguatemi, numa escola dessa, eu tava gravando na época com o Val, e aí a gente foi lá ver, eu fiquei encantado. E foi uma das coisas que me fez decidir, Paulinha, se a gente mudar para Quirais, eu já sei onde é que você vai, eu sei o que você vai fazer. Aí ela adorou a ideia, foi quando eu te encontrei lá no Google, né? Disse, já sei, lá vamos para a escola de teatro em cena. Lá você... E a gente até conversou um pouco antes, eu te liguei, ó, Arely e tal, minha filha tá querendo fazer, o que você recomenda e tal. E você prontamente atendeu a gente. E a menina tem talento, a menina tem potencial demais. Pois é. Tem uma inteligência assim, de texto, ela tem uma coisa que é bom que o ator tenha, a Paulinha ela tem assim, uma percepção muito aguçada, sabe? Pois é, e a gente tava encantado, né? Sempre quando tinha uns espetáculos, a gente sabe que fazer parte desse espetáculo, primeiro você tem que estar inserido, né? Não dá para você, vamos ver. Não, tem que estar inserido para você. Como é que funciona assim, olha, você tem vários alunos, a Escola de Teatro Ensina está presente em 2 endereços? A escola está presente em 2 endereços hoje, a gente está lá pertinho do Via Sul, né?
que é a nossa sede sul, e a gente está também com um núcleo que me dá muito orgulho, que é o núcleo do Henrique Jorge, né? Em parceria com o Espaço Vivência. Tenho muito orgulho da gente ter esse núcleo, porque às vezes também o teatro na cidade aqui, as poucas escolas de teatro que tem, às vezes às vezes não, na verdade elas estão ali num espaço só, Aldeota Sul, né? E a gente também está na Sul. E ter esse núcleo no Henrique Jorge, né, do outro lado da cidade, é maravilhoso. E é um pessoal assim muito fiel. A galera do Henrique Jorge dificilmente abre vaga lá. Nós só temos 2 turmas lá, né, uma infantil e de adolescente, porque a galera é muito fiel. Tá sempre todo ano o pessoal, a gente tem vaga para Henrique Jorge? Não abriu, não tem, porque a galera tá sempre lá. Frequentemente as pessoas procuram, é impressionante. A gente nem abre muito vaga assim no Henrique Jorge, nem divulga tanto. Tem muita gente que nem sabe que funciona uma escola de teatro lá no Henrique Jorge, né? Porque hoje a gente não consegue abrir tantas turmas lá no Henrique Jorge, né? Mas, assim, são vários alunos que eles passam por um processo de 1 ano na escola, né? 1 ano inteiro. A gente valoriza muito, Hamilton, essa questão do estudo, sabe? Eu me recuso aí nessa onda, às vezes, nessa questão. Claro, todo mundo tem essa forma de trabalhar, mas a minha forma de entender a escola de teatro como um lugar de troca, de compartilhar, é que o aluno ele chegue lá, de repente, com zero experiência, de repente ele chegue lá querendo o teatro para outros benefícios que o teatro tem, para além do fazer artístico, de se tornar um artista, uma estrela, apesar da gente já ter colocado pessoas no mercado também, mas assim, às vezes o aluno ele chega lá, o adulto, a criança, ele chega lá com outro objetivo. Eu vou usar o teatro, eu que sou advogado, para ajudar lá diante de um júri, diante de um... então, professores, a gente tem pessoas de diversas profissões, né? Então, o que acontece? Eles procuram, eles vão ter... A minha proposta sempre é que eles tenham um curso de 1 ano, porque nesse curso, durante esse período, o aluno, ele termina fazendo um espetáculo. Ele entra na escola, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe, ele só sabe que ele vai fazer um espetáculo, mas ele não sabe, ele não entra sabendo, vou fazer o Pequeno Príncipe, vou fazer o Alice. Não, ele entra para estudar. Então, todas as pessoas que entram hoje na escola de teatro e cena, o que leva eles até a escola, quando eles não conhecem, é a vontade de estudar teatro. Então, eles não entram para fazer um espetáculo, porque eles sabem que o espetáculo só vem na outra parte do processo. Mas eles vão passar ali 6, 7 meses estudando improvisação, estudando interpretação, corpo, voz, imaginação, concentração, criatividade. A gente vai trazendo todos esses exercícios, trazendo esse aluno para esse universo. E mesmo um aluno que entra sem ter noção nenhuma, um aluno iniciante, um aluno que ele quer ter esse contato com o teatro, que sempre... A gente recebe muita gente que diz assim, mas eu tenho... Quando eu era pequeno, quando eu era jovem, eu tinha um sonho de fazer teatro. A coisa que eu mais gosto de ouvir, eu digo assim, pronto, então como os sonhos não envelhecem, às vezes a gente só coloca obrigações, né? E às vezes você está num momento que você cumpriu ali suas obrigações, criou filho, fez tudo. Vem realizar também agora um pouquinho do teu sonho, coisas que você engavetou, sabe? Afinal de contas, às vezes a pessoa trabalhou tanto na vida, então se dê esse prazer, sabe, de fazer uma coisa que você desejou. E quem disse que acabou o tempo, que eu tenho 40, que eu tenho 50, não, já cuidou de tudo? Pega lá o teu sonho na gaveta também, vem, porque assim, o que é que a gente espera? O teatro, ele é eu acredito muito, a gente trabalha como um elemento de transformação, né? Então, a pessoa que tem o sonho de realizar, de estar num curso de teatro, às vezes ela chega lá pra gente e ela descobre, ela se abre, sabe? Isso é tão maravilhoso, ver o brilho no olhar das pessoas, sabe? Fazendo um curso em que elas sentem que ali está sendo ativado diversas questões nela. É muito legal, eu acho sensacional. Quem dera eu tá aí participando, quem sabe, de uma peça dessa do Aurélio, ia ser um prazer, mas eu tenho que primeiro me preparar, essa é a verdade. Mas voltando aqui para nós, Aurélio. Bom, a escola tem 2 unidades, está em pleno vapor, você está com uma série de atividades. Eu queria falar até, inclusive, de um curso que você trouxe um profissional de fora de TV e cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei super legal, acompanhei no Instagram, muito legal. Na verdade, na época da pandemia, né, nós
começamos a fazer várias lives, naquela época das lives Sim. e tudo, né? Nós fizemos, a escola fez live com diversos diretores, com atores e atrizes, né? Também do eixo Rio-São Paulo, grandes diretores daqui, da nossa terra também. Você tem ideia, a gente fez entrevista com o diretor do Fantasma da Ópera, né? Que foi uma honra, porque é um musical que eu mais amo. E dentre esses momentos, né, eu já conhecia de muito tempo o diretor Márcio Augusto, né, lá da Cal, do Rio, de outros cursos que eu tinha feito com ele. E aí eu disse, Marcinho, um dia, Marcinho já trabalhou mais de 10 anos na Rede Globo, já colocou muita gente no mercado, sabe? Tiago Lacerda, tantos, se eu for falar até me esqueço. E aí eu disse, a gente foi se conhecendo e tudo, o Marcinho e a Claudinha, eu falei assim, olha, um dia vocês vão em Fortaleza. Eu quero muito, aí fiz cursos com eles e tudo lá no ator deles. E aí um belo dia eu disse assim, bem, tá na hora, porque a escola já vinha com o plano. Quando eu fiz a minha pós-graduação, né, em direção para TV e dramaturgia, eu disse, não, eu quero trazer um nome antes de eu começar o curso na Escola de Teatro em Cena. E aí eu digo, Marcinho, é agora. A escola produziu a vinda dele aqui, ele fez um final de semana, sabe, assim, intenso, né, que foi sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo de gravação, muitos alunos da escola fizeram, gente também que não era aluno da escola fizeram, e com isso eu meio que falei, não, é o passo para a gente, a vinda do Marcinho é como se fosse a abertura do curso de TV e Cinema da Escola de Teatro em Cena. Legal. E aí formamos a primeira turma agora, a gente está com quase 20 alunos, e estamos trabalhando, abrindo aqui em Fortaleza, né, fazendo um trabalho muito sério com relação a isso. Então a ideia é que é um curso de 6 meses, né? Eu optei por fazer um curso de 6 meses para que a gente tivesse a calma de aprender, de maturar tudo e a gente tratar diversas questões, né? Durante esse processo, os alunos saem pelo menos por 4 ou 5 gravações que eles poderão usar também para o elenco digital, para tantas plataformas que realizam castings, né? Então a gente quer entregar para esses alunos material profissional, porque às vezes tem muitos alunos aqui que almejam alguma coisa no eixo Rio-São Paulo, Globo, Record, e a gente entregando para esse pessoal um material bacana, um material profissional, dirigido, né? Porque é uma coisa que eu tenho muito zelo, eu adoro dirigir o ator. Então a gente marca lá, às vezes, o curso 7h30, 9h30, teve dia que a gente sai de lá 11 horas da noite. Porque era dia de ensaio e eu queria que o ator estivesse bem em cena. Eu queria que quando ele fosse para diante das câmeras, né? E essa galera é uma galera que tem a linguagem do teatro, mas ainda não tem a linguagem da câmera. Então eu gosto de passar tempo, de dedicar tempo a isso. E aí a gente começou, nós vamos abrir uma turma infantil e uma turma adulta. Só que no meio eu disse, não, tá, vamos começar com a turma adulta, tem uma lista de crianças esperando, e aí as crianças a gente vai abrir só em fevereiro de 2024, quando a gente já vai estar com uma segunda turma adulta, porque o curso é de 6 meses, a gente termina agora em dezembro, temos proposta de gravar um curta-metragem também com essa que turma. legal. É uma coisa que a gente está trabalhando, né? Eu estou com o Jonathan, um cara assim, muito profissional também, e aí a gente está nesse objetivo, sabe, de tanto estar investindo em material, como tá, mas principalmente fazendo um trabalho com os atores, né? Porque a escola de teatro em cena, a gente não prepara eles para nossa escola, a gente prepara eles para eles brilharem fora, para eles irem para a companhia de teatro, para eles irem para Rio, São Paulo, fazerem teste, estarem preparados, estarem ali no nível do pessoal que vive fazendo isso o tempo todo, né? Porque quando chega no eixo Rio, São Paulo, para quem deseja, inclusive, ir, sabe que é uma concorrência muito grande. Exato. Então, se a gente traz aqui uma preparação séria e esses alunos chegam lá, né, preparados, eles estão lá concorrendo de nível com quem de igual para igual. De igual para igual, né? Bom, legal. Isso é interessante para você que está acompanhando a gente está ao vivo aqui direto no YouTube, no Perspectiva Podcast, em que a gente conversa aqui, convida, né, alguns convidados para a gente poder conversar a respeito dos seus negócios, né, da sua área de atuação e todos os assuntos que aqui foram citados. Você vai encontrar os links para você, inclusive na Escola de Teatro em Cena, tem uma fila de espera lá para alguns cursos
E lá no link você vai ser direcionado para o Instagram, que inclusive ele pode até divulgar agora também. Sim, o Instagram da nossa escola, né, é @Escola de Teatro em Cena, né, 2 N's no final lá, né, e aí você vai lá conhecer um pouco da escola, né, do que a escola tem produzido, do que a escola tem feito, né, o Instagram tá lá bem organizadinho, todo bonitinho lá, Bonitinho, pois é. para você ver tudo e ver um pouco da nossa história. O Instagram da gente, ele mostra a história, mostra esse destaque, essa história de sucesso que a gente tem tido com os espetáculos da escola, né? Sempre indicados a prêmios também aqui em Fortaleza. Exatamente, muito legal. Bom, e aí assim, você encontra eles lá, mas ó, uma experiência própria. Quando eu fui encontrar a escola de teatro em cena, eu fui lá no Google, porque até então, do Google é que eu cheguei no Instagram. E eu vi que eles estavam bem ranqueados lá. E quando a gente diz isso, ele está lá aparecendo na primeira página, como sendo uma escola que tem realmente relevância, né? E aí você, quando a pessoa pesquisa lá, escola de teatro em cena, que aparece uma escola de teatro, que então não era em cena, escola de teatro. E a escola de teatro em cena aparece em primeiro. Então existe um trabalho muito legal. Tem um site também de vocês, né? Temos o site, né? O site é escola de teatro em cena.com.br, né? E é um site que a gente está, inclusive, tá se mexendo agora também para ele se tornar mais interativo também, né? Vai vir novidades aí nessa área toda, né, do site. E o Jairon tem desenvolvido com muito carinho, né? Ele tem realmente feito um trabalho e vai vir muita novidade da interatividade desse site aí. A gente vai ter um site, vai ser um canal ali em que os alunos possam também interagir conosco, né? Excelente. Então, assim, presença digital, a Escola de Teatro em Cena tem uma presença digital ativíssima no Instagram, claro que aí você encontra ela também no Google, e tem um site para você ir lá e conhecer. Então, tem referência lá, tem várias avaliações, enfim, você pode ir lá e conhecer a Escola de Teatro em Cena. Mas voltando aqui para a nossa conversa, lembrando que os links vão estar aqui também na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, a Escola de Teatro em Cena recebe aí qualquer faixa etária. Qual é a faixa etária que qualquer uma? A gente começa a partir de 5 anos de idade, né? Inclusive tínhamos só uma turma, né, de 5 a 7 anos, hoje são 2, né? A gente ainda tem, acho que pouquíssimas vagas, acho que umas 3 vagas só para essa idade de 5 a 7 anos, né? E aí a gente abriu ainda, aí vai dessa idade até adultos, né? Hoje a gente tem 5 turmas adultas dentro da escola, né? Com certeza a escola que aqui em Fortaleza tem mais adultos, né? E a gente abriu uma turma agora há um mês e meio atrás, adultos, e a gente está com 22 pessoas nessa turma, né? E a sexta-feira da noite, né? Que é um horário assim que eu digo, gente, vem pro sextor, já passa no teatro, depois vai pro sextor de vocês. Mas a galera assim, super fiel, uma turma que eu tenho amado muito estar com eles, uma turma que vai fazer espetáculo só ano que vem, que começou agora. Como eu te disse, a gente prioriza muito essa questão, né? Da preparação durante o ano, né? Da preparação do ator, né? Então, ano que vem, eles vão fazer espetáculo. E, para minha surpresa, a gente já está com mais de 15 nomes. A gente queria abrir uma turma agora adulta só ano que vem. Mas tem novidade aí. A gente vai estar abrindo uma turma adulta agora em novembro. Né? Mais uma, porque eu não vou deixar esse pessoal esperando até fevereiro, porque não tem condições. Né? Então a gente abriu ali Então, outubro, que é o mês das crianças, mês de espetáculo infantil, a gente vai estar abrindo uma turma infantil, e em novembro, outra adulta que não estava nos planos, mas eu não posso deixar esse pessoal esperando até fevereiro. Exatamente, é isso aí, tem que aproveitar, né? O pessoal está querendo, vamos lá, vamos se organizar que dá certo. Temporada de espetáculo para 2023, o que é que a gente pode adiantar por enquanto? Pronto, aqui você já fica sabendo de tudo aqui, tá certo? Aqui nesse podcast aqui do Perspectiva. Então a gente não tem nem para dizer assim, olha, não, é surpresa, não posso falar agora eu vou falar tudo. Vou escancarar aqui logo aqui no canal. Aproveita que você que está assistindo a gente já segue aqui também, né? Exatamente. Já segue aqui, se inscreve no canal, né? Também é. E aí é o seguinte, a gente vai estrear agora em outubro com as nossas turmas infantis, né? São 4 turmas que vão estrear espetáculo. Ano passado foram 3, esse ano são 4.
E o espetáculo que nós escolhemos foi Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. As férias. As férias dos vilões. Aí as férias dos vilões é sempre a nossa invenção, né? Ano passado nós trouxemos os Smurfs para o Brasil, misturamos eles com as lendas brasileiras e com tudo, né? E aí esse ano a gente vai trazer os vilões da Disney para dentro do Hotel Transilvânia. E essa mistura bem engraçada. Então, por um lado, vai ter os monstros do Hotel Transilvânia, o Drácula lá com a sua filha, né, querendo conhecer o mundo, mas vai se festejar o aniversário do hotel e o hotel vai ter uma passagem de tempo e o hotel, de certa forma, vai começar a abrir para humanos, porque são 4 filmes do Hotel Transilvânia. E no terceiro filme, no segundo filme, ele já recebe humanos, né? Porque é um lugar de refúgio dos monstros, o Hotel Transilvânia, né? E aí a gente inventou a história lá de juntar e que os vilões da Disney estão cansados dessa questão das histórias e tudo, e eles querem também descansar no hotel. Aí vai ter um musical lá dentro, vai ser uma mistura muito legal, muito engraçada, né? Então o espetáculo já vai estrear agora dia 14 e 15 de outubro. 14 e 15 de outubro, ó, fique esperto aí, que cara, eu recomendo. Se os Smurfs foi aquela diversão, essa é uma curiosidade que eu te fazer. Te fazer essa pergunta. O texto é teu? Na verdade, esse ano o texto foi de mais mãos. Foi mais mãos. Teve mais mãos envolvidas, pessoas, né? A Mirka. E o mais legal disso tudo é porque ele nasceu dentro da escola. Ele nasceu de alunos que ajudaram no texto do adolescente, que a gente fala já do Alice. Esses alunos também vieram. A gente tem 3 alunas, o texto é dessas 3 alunas comigo, né? Então são ali nós 4, né? E a gente foi adaptando, né? A Portela, a Mirkla e a Larissa, que são do elenco do Alice no País das Maravilhas, fizeram ali todo o texto conosco. E a ideia, os alunos também, as crianças estão dando ideias também, né? O texto está pronto, mas assim, no processo, geralmente o texto ele se torna um caminho. O processo, às vezes, a gente coloca fala, tira e vai juntando, porque quando os alunos estão ensaiando, aí é outra coisa. Sai do literário ali e vai para as propostas de cena, né? Então, assim, eu fico muito orgulhoso desse texto infantil. Na verdade, infantil, adulto, adolescentes esse ano, todos têm pegadas de alunos também, sabe? Que legal. E eu fiquei muito feliz de Hotel Transilvânia, um texto que deu assim quase 45 páginas, vai ser um espetáculo assim bem, sabe? A gente vai dar um ritmo bem legal, né? Até porque essa coisa do Hotel Transilvânia é bem efervescente, né? E esse vai ser o Hotel Transilvânia, que vai ser 14 e 15 de outubro, e vai também na semana seguinte, 21 e 22. Então serão 2 finais de semana, cada dia, por exemplo, sábado e domingo, 2 sessões cada dia. Então nós teremos 8 sessões com turmas diferentes. Olha só, né? Porque velho. cada turma tem a experiência de apresentar 2 vezes. Né? Porque o primeiro dia da estreia ali sempre dá aquele nervoso e tudo. Aí no dia seguinte a gente filma o espetáculo, aí já estão mais relaxados, né? A gente dá essa experiência de 2 apresentações ao aluno. Exatamente. E é tão legal que assim, a Escola de Teatro em Cena, inclusive, tem um canal do YouTube em que você guarda esse acervo lá, né? Esse é impressionante. Eu tive outro dia procurando alguma coisa sobre a Escola de Teatro, procurando alguma coisa aí. Eu vi que tem muito material. Então, se você quiser conferir como é que foi os últimos espetáculos, tá todos lá? Quantos estão lá? Tá tudo lá. Tá tudo lá. A gente tem Malévolo, tem Turma da Mônica, tem espetáculos de 2018 até aqui. A gente está com espetáculos lá. A escola já realizou 14 espetáculos, acho que esse ano vai beirar os 20, né? E temos 6 anos de história, né? Pois com 20 espetáculos, né? Esse ano vai chegar esse número aí. E é maravilhoso. E eu falei só do Hotel Transilvânia, daqui a pouco o pessoal já vai estar aí falando. Quem vai ter só o hotel é professor, porque eles são ciumentos, né? São ciumentos, é verdade. Daqui a pouco tem fala dos outros. Tem mais espetáculo, a gente vai falar aqui, ó. Esses links também a gente vai disponibilizar na descrição desse vídeo, para você ir lá e conferir os últimos espetáculos da escola. E lembrar você também que a gente está aqui toda quarta-feira, às 20 horas,
com exceção desse probleminha técnico no começo, a gente vai fazer essa correção aí quanto antes para que a gente possa começar no horário e a gente poder fazer uma entrega de excelência aqui para vocês, às 20 horas, aqui ao vivo pelo YouTube, tá? Perspectiva Podcast, que nas dependências da BCK Digital. Para quem não sabe, a BCK Digital é uma agência de marketing digital focada em uma série de atividades aí que envolve tanto criação de site, gestão de tráfego para Google Ads, Facebook Ads. A gente tem um site, a gente vai divulgar também aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando aqui para o Aurélio Barros, que é o meu convidado de hoje, né? Eu estou trazendo aqui ele para que você conheça aqui o trabalho dele, tem uma história, vários filmes, e eu queria que ele citasse alguns desses filmes aí que ele fez parte aí nessa jornada. Quais deles você poder citar aqui pra gente? Pronto, eu fiz O Dever Cumprido, né, que foi um curta-metragem que me fez estrear no cinema. Eu já estrei protagonizando esse curto, que tratava-se de um preso político, e eu tava bem magrinho. Em que ano foi? Isso foi em 2010, da Célia Gurgel, né, e foi assim um curta-metragem que me exigiu bastante, porque era muito sofrido, sabe? Foi um grande desafio. Depois, né, acho que um ano depois, eu estava já no Cine Hollywood, do nosso querido Halder, né, Halder Gomes. O Halder, hoje ele é do Brasil, é do mundo, é um cara cearense que a gente tem muito orgulho, né? E eu participei do primeiro Cine Hollywood. E aí a gente, na verdade, esse ano, eu estou para estrear, eu tenho um filme também que está em processo de edição, Quarto Escuro da Mente, da cineasta, né, minha querida Ângela Escudeiro, que eu tô com esse filme dela em edição, tô com uma série da Ângela Escudeiro também em edição, que a gente gravou ano passado, né, e aí tô também, e aí veio o filme ano passado, que a escola aqui em Fortaleza, a Escola de Teatro e Cena foi procurada pelo produtor para a gente fazer audições para o elenco de apoio e tudo. E o que acontece? A escola entrou, eu tô nesse filme também, que é um filme da Globo Filmes, sim, que vai ser De Repente Miss, o nome que é com a Fabiana Carla, com a Daniele Vintes. Foi gravado ano passado, né? E foi gravado ano passado, a escola fez a audição. Tem uma galera da escola que entrou também, e eu tô como um personagem também, que eu faço parceiro da Naruna, né? Da Naruna Costa o tempo todo. E tem umas cenas minhas com a Fabiana Carla, né? Que protagoniza o filme também. E tá para estrear. Tá para estrear agora. Eu tinha ouvido falar que era para outubro, mas acho que até o final do ano deve estar estreando aí o De Repente Miss também, né? E esses outros dois projetos, a série e esse outro filme que está em edição também. E é isso, daqui a pouco a Escola de Teatro vai estar fazendo agora os seus, né? É verdade, né? E você já está num caminho que eu tenho visto que tem uma galera já te acompanhando, fazendo algumas gravações bem legais. E a gente tem visto isso e a gente fica muito feliz quando vê essa evolução da escola, porque a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? Desde a saída lá de Aquiraz para cá, então a gente fica muito feliz com a evolução que vocês fazem, inclusive nos espetáculos. Eu tenho uma pergunta curiosa aqui, que era o seguinte. Qual é o critério que vocês usam para escolher um filme que você vai... Perdão, uma peça que você vai estrear para cada turma aí no final do ano, quando ela está prestes o título da peça. Na Escola de Teatro e Cena, a gente costuma dizer que lá é uma grande família artística. Então, a gente tem um diferencial também, né? Um dos nossos diferenciais, a gente reúne os alunos e eu começo a sondar com eles na época de espetáculo. Eu digo assim, olha, cada aluno está lá na rodinha e diz assim, olha, me dê 3 títulos que você gostaria de fazer se tivesse na sua mão a escolha do espetáculo. Aí cada um pensa, diz 3 títulos, aí junta ali um monte de títulos de espetáculos e às vezes alguém fala alguma coisa e vai se repetindo. E a gente vai vendo a viabilidade técnica, tudo, né, com relação... E muitas vezes é escolhido um espetáculo que nasceu ali dentro mesmo das alternativas que os alunos nos trouxeram, né? E isso, a gente participa desse processo aos nossos alunos também, né? Se eles passam um ano estudando conosco, né? Eles não chegam na escola, o espetáculo já vai estar pronto só para eles fazerem. Não, a gente participa com eles nesse momento, eles dão opiniões deles. Já aconteceu de vir outra coisa, né? Que não era a opinião dos alunos, mas a maioria das vezes, 90%,
o espetáculo acaba saindo dali da opinião deles. Eu lembro que na época que a gente fez o Auto da Compadecida, foi assim, geral. Quando alguém falou o Auto da Compadecida, todo mundo, foi aquela festa. E aí eu digo, gente, quem sou eu? Então vamos agora fazer o Auto da Compadecida. Se a turma está querendo, se a turma está desejando. Aí fizemos. Esse ano aconteceu também no Alice no País das Maravilhas. Foi praticamente unanimidade. São 2 turmas que vão fazer. Já falando do Alice aí, pessoal, também, que vai estrear em novembro. Sim, pois é. Que é os nossos adolescentes, né? Eu falei das crianças. E aí os adolescentes vão estrear Alice, uma adaptação a partir do filme do Tim Burton, né? Alice no País das Maravilhas. E os alunos também participaram desse processo, inclusive de criação do texto. Né? Eu acho muito legal porque eles se tornam parte, né? Quando a gente vê eu sempre uso isso, esse avião voando, eles olham e dizem assim, poxa, ali tem um pedaço meu. E eu acho muito legal eles participarem desse processo. Então os adolescentes vão fazer Alice no País das Maravilhas e a nossa turma musical vai fazer um musical completamente autoral, né? Baseado com referências de Glee, Escola do Rock, tantos outros musicais, e eles juntaram, né? E algumas atrizes também da escola e do espetáculo, né? Beatriz, a Sara, a Bruna, elas também foram ali criando esse texto. Né? Isso é maravilhoso, porque esse ano nós avançamos, né? E os projetos dos espetáculos têm nascido dentro da escola, têm sido adaptações a partir dos alunos. Né? Então, Alice no País das Maravilhas vai ser isso. O Essenza, o musical, que é completamente autoral, é dos alunos. E eu não poderia deixar, já falei dos 3, né? Isso. Não poderia deixar de falar que a gente vai fazer Lisbela e o Prisioneiro também. Né? Lisbela e o Prisioneiro, que é uma delícia, é um espetáculo que eu já dirigi, vai estar sob a direção do professor Herbert esse ano, e com 2 turmas adultas, né? Outras 2 turmas adultas. E aí tem mais uma turma minha, né? Que vai fazer o grande desafio da gente fazer o Conde de Monte Cristo. E o espetáculo vai se chamar O Mistério do Conde de Monte Cristo, que é um espetáculo autoral também, a partir do filme, né? Com o texto aí direcionado à parte do roteiro, né? Pelo Douglas Lobo, a Lara, o Pedro Moreno e o Túlio Matti. Então, assim, você vê que todos os espetáculos desse ano da escola têm realmente essa participação maciça dos alunos. Isso me dá muito orgulho, sabe? Porque a escola ela está se construindo ali com os alunos. A gente não chega e diz, vai ser isso, é aquilo. Não. É uma escola que eu quero que o aluno participe ativamente. É uma escola que eu quero que o aluno sinta parte disso, né? É muito legal. Eu gosto muito de ver os espetáculos, né? Sempre quando tem, que a gente fica sabendo que dá para ir, a gente gosta de dar um pulinho. E quase todos eles são espetáculos para todas as idades, né? Assim, Sim. Você pode ir lá conferir exatamente, e geralmente são locais diferentes. Esse ano, esses espetáculos já tem local? Toda a nossa temporada, outubro, novembro e dezembro, será no Teatro Municipal São José, lá com a nossa querida Cristina, né, que o Teatro Municipal São José sempre é um grande apoiador da escola, está sempre junto. Estrutura conosco. muito boa, né? É um teatro centenário, né? E a gente tem muito orgulho de fazer naquele teatro, levar os nossos parceiros, a Clarinha, que faz sempre um figurino deslumbrante para os espetáculos, né? Essa mulher não para, porque ela faz 150, 200 figurinos por temporada. Nossa. Né? Tá lá trabalhando demais, né? Roberta Paula na produção. E aí a gente tem essa equipe, né? O William da Luz do Som e o cenário do nosso querido Cleberson. Então, essa galera toda já está trabalhando para levar a magia dos palcos, né, do São José. Só uma pergunta, eles já estão montando esses figurinos ou não? A Clarinha já está lá trabalhando, já passou pela parte de desenhar, já está confeccionando, como o Hotel Transilvânia vai ter um espetáculo assim com relâmpago, assim, ela já está construindo ali mais de 55 figurinos, né? Só para o Hotel Transilvânia, que vai ser mês que vem. Aí tem o Lisbela, que vai ser no começo de novembro, já 5 e 6. Depois, 25 e 26, tem o Alice, esse novembro.
Aí dezembro vai ter mais 2 espetáculos, que já inicia dezembro com o Mistério do Conde de Monte Cristo e termina com o musical 2 semanas depois. Então é quase que a cada 15 dias nós vamos ter a estreia de um espetáculo, a partir de agora de outubro. E não para mais. Imagina. E eu tive observando uma coisa, Aurélio, nessa última que eu tive lá no teatro, é que eu percebi que você participa de literalmente tudo, da luz, de Eu tô lá na luz. cenário, e concentradíssimo que eu pensei. O Aurélio, Esse ano eu tô querendo que eu atue, viu? Os alunos estão querendo que eu atue. O pessoal da lista tá me encantando. Você pessoa faz a participaçãozinha no final, assim, surpresa. Eu digo, gente, só que eu deixar o som lá e... mas a sua participação, assim, assinatura, ó, quando você diz assim, o Aurélio vai assinar, ele assina, amigo, e entrega, viu? Ele entrega agora com todas as letras. E é muito legal ver isso, ver o teu dinamismo, a tua seriedade na hora de executar, ficar à frente da luz, do cenário, figurino, corre lá, maquiagem. Meu Deus, o Aurélio não para. E aí, das vezes que eu te encontrei lá, eu disse, não vou incomodar não, porque ele tá elétrico ali, vai quebrar o ritmo aí, vamos deixar ele à vontade. Mas isso te fortalece, né, Aurélio? Assim, a cada etapa do processo. Eu já tive reunião com som, com luz, ontem tive com maquiagem. Aí esse processo de produção, né? Que eu vou. Ora eu tô lá com os meninos, dirigindo eles para fazer o espetáculo, ora eu tô gerindo a escola, ora eu tô fazendo a parte de produção junto com a Roberta Paula. Então, assim, são funções diferentes. E ora eu tô dormindo 3 horas da manhã, porque eu tô revisando o texto, planejando a minha direção, como é que eu vou direcionar os alunos, porque isso requer um planejamento também, né? Então eu tenho separado assim algumas noites para não, Hotel Transilvânia, eu vou chegar lá sexta-feira e eu vou querer cena tal, então eu planejo isso, né? Chego em casa às vezes 10h30, 11 horas da noite da escola de teatro e vou fazer essa parte de direção. Por quê? Porque durante o dia eu tive que correr para produzir o espetáculo também, para fazer reuniões, para tudo, né? E gerir a escola. Mas é como eu disse no começo aqui da nosso bate-papo. Você faz, você fica cansado, mas você faz com prazer, né? Você ama, você vive com aquela missão, como eu disse no começo aqui. É uma missão e quando a gente vê esse, como diz aqui no Ceará, essa ruma de gente envolvida, né? De profissionais, de alunos, de pais. Olha, Milton, nós temos pais maravilhosos. Sabe, os nossos pais, eu costumo dizer... Participação ativa também. Meu Deus do céu, são nossos parceiros, né? São eles que fazem essa magia também acontecer, né? A escola, ela é uma tríade, né? É a escola, o aluno e os pais. Não tem como dividir isso, sabe? E eu tenho muita gratidão a esses pais. Se eu pudesse agradecer todo dia, toda hora, porque eles vão lá com as crianças, fazem acontecer, estuda texto com a criança e vai. Nós temos pais participativos, sabe? Eu tenho muito orgulho. A escola, o pessoal se sente meio como uma família, sabe? É um orgulho que eu tenho, assim, profissional, ter idealizado uma escola e hoje a gente se preocupa com essa coisa de todo mundo estar junto, assim, como família artística, como, sabe? Tem dia que eu chego lá no adolescente e digo assim, gente, tá bom, acabou. Pai, vamos pegar lá. Porque não querem sair, né? Vai lá buscar, termina, eles ficam fazendo TikTok, eles ficam gravando, eles ficam não sei o quê. Eu digo, gente, a aula terminou, agora pais, vocês vão lá dentro, pegam eles, adolescentes, porque já não é mais comigo. Aí os pais ficam esperando lá fora, e eles lá, porque eles acabam criando um vínculo muito grande, sabe? Isso acaba sendo muito marcante no processo da infância e da adolescência, né? Exato, a Paulinha fez muitos amigos lá na época, que ainda são amigas, né? As amigas dela. E ela, de vez em quando, comenta, fala, e a gente fica relembrando a época que a gente ia para tirar escola pro Viaçu ali. Louco dos ensaios no final, né? Isso, ensaio extra, ensaio extra, tal. Tem que ir, vamos lá. Eu acho que teve uma única vez que eu acho que a gente foi em todas, eu não lembro se a gente conseguiu ir em todas. Mas deixa eu te perguntar, Aurélio. O pai, ele não se desdobra quando tá chegando a semana do espetáculo, né? Aí os pais, e tem que levar... Não, vai ter um ensaio o dia todo. Vai ter um ensaio, não sei o quê. Aí os pais vão, se desdobram, leva o menino, vai não sei o quê. E a gente sabe que eles não têm só isso, mas eles, sabe, se fazem presente. É muito massa isso. E isso é super importante, né? Ensaio extra e tal, que é para passar texto e tal, ver luz, marcar, fazer a marcação. Isso vai trazer a segurança para o aluno. Ele vai estar seguro no dia, né? Exatamente. Eu acompanhei algumas vezes, fiquei maravilhado com tudo isso. Bom, Aurélio, vamos lá.
Assim, tu já falou de todos os espetáculos, cara, e assim, vai estar abrindo turmas para novos alunos agora a partir do próximo mês, é isso? Outubro infantil. Abrimos uma agora em setembro, adolescentes, que ainda tem vagas nessa turma. Começamos a 2 quartas-feiras, né? Então, de certa forma, a gente está com uma turminha de adolescentes aí, ainda com poucas vagas. As nossas vagas, graças a Deus, elas preenchem muito rápido. Aí, em outubro, vai ser outra turma infantil, né? De 8 a 11 anos. E em novembro, né, a surpresa da outra turma adulta que não estava prevista. Mas em dezembro, terminando as atividades, a gente termina também a parte da formação da primeira turma de TV e cinema, né, vindo dos 6 meses desde julho. E aí a gente vai brindar, a escola vai ter também, já está tudo certo. A gente sai do palco no dia 17, né, que é o espetáculo musical Essenza, e no dia 18, na segunda-feira, a gente vai ter o primeiro baile de máscaras da escola, no buffet, né? Que vai ser a confraternização de adolescentes e adultos. Legal. E a gente está preparando um negócio bem legal para as crianças também. Entendi, que legal, velho. Rapaz, não para, essa escola de teatro em cena é um sucesso, não é à toa. Aurélio realmente entrega realmente mais do que acordado, porque ele sabe que isso massageia o ego, assim, cara, eu me sinto bem estar fazendo tudo isso aqui. E tem uma coisa interessante aqui que eu ia te perguntar, é o seguinte, o Teatro em Cena já revelou vários atores, inclusive para novelas. E aí, para você que não sabe, a Anne foi uma delas. Foi a Anne, eu conheci ela, né, um tempo atrás, e aí dirigi ela também. A gente trouxe, depois a Anne nos acompanhou, né, mãe dela, e aí fez o primeiro espetáculo da Escola de Teatro em Cena, que foi a adaptação do filme Divertidamente, né? A Anne protagonizou, fez a personagem da Alegria, depois dirigi ela no Corcunda de Notre Dame, no Sítio, né? E sempre que a mãe dela, a Gesena, levava ela para o Rio, a Anne vivia muito aqui, ia muito para o Rio para fazer testes, né? Aí passava, ficava no callback, que é a parte já mais seleta, né? A Anne sempre foi muito talentosa e aí, sempre que vinha os textos dos testes, né? Aí a mãe dela, Aurélio, vamos lá e tal. E aí a gente preparava, fazia um momento ali mais pessoal com ela de texto, vamos pensar assim. Então preparei muito ela para esses testes, né? Quando ela ia fazer fora, sempre que a mãe dela solicitava, estava lá. Às vezes teve um dia que eles ligaram, olha, ela tem que estar no Rio amanhã. Aí a G pegou e disse, Aurélio, vamos correr 9 horas da noite. A gente foi se encontrar, passar texto com a Anne. E aí, é como a gente sempre diz, na carreira do ator, você tem que ter talento e persistência, né? Então a Anne, ela fez vários testes, né? E talento ela sempre teve. E aí foi quando ela passou para a novela Nos Tempos do Imperador, né? Verdade. E a gente ficou muito feliz. Tem também o Davizinho, que eu dirigi ele, que ele começou, fez a novela lá, que ele fez o Baduzinho, e agora fez o Tobias na novela das 6, que terminou agora sexta-feira passada, inclusive um final lindo da novela. E o Davi já está com 10 anos, né? Acho que é 10, se não me engano. E ele fez o Tobias, né? Mas passou também, eu sempre acreditei muito naquele menino, né? E assim, dirigi ele no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele pequenininho, sabe? Abrindo o espetáculo, sabe? Olha só. Então, assim, são pessoas que passaram por mim, né? E que eu tenho muito, assim, orgulho, né? De ter, né? Essas pessoas também, como ter tido também na escola, né? O Vitor Queiroz também, que fez Divertidamente, fez a Turma da Mônica, fez... O pessoal tá indo. E até os comerciais também, de vez em quando você fica, esse garoto aqui tava na escola de teatro. Comercial nem conto mais. Comercial já tá. As agências estão sempre aí na. A Isa, a Julinha, as crianças, a Bruna, não sei o que. Toda hora elas estão em comerciais aí. Aí eu digo assim, mãe, eu nem vejo os comerciais direito. Às vezes manda para que eu possa repostar. Legal, exatamente. E aí, mas assim, eles sempre fazem essa questão de comerciais aqui em Fortaleza, né? E essa preparação teatral é crucial, né? Assim. As pessoas querem, geralmente, quem está estudando tem um diferencial, né? Eu lembro que a mãe do Davizinho, quando foi fazer o teste lá na Globo... Mas quando você diz estudando, tá estudando teatro. O teatro ele é a base, né?
ele é a base para as outras linguagens também. Então, assim, por exemplo, a gente está no curso de TV agora. Aí o aluno que não faz teatro, a gente percebe a diferença que ele tem, assim, uma coisa mais travada, mais difícil. É mais fácil, às vezes, você adaptar para a linguagem do audiovisual quem já tem uma coisa de ator, né? Do que, às vezes, a pessoa não tem nada e já vai para o audiovisual, o diretor tem que trabalhar mais com aquele, né? Porque o teatro, como é ali o alicerce, a base para o trabalho do ator, né? Aí eu lembro que a Érica dizia muito assim, do Davizinho, né? Quando foi fazer a primeira novela. Aurélio, no teste lá, o que os diretores viram lá, esse menino tem uma coisa a mais, estuda. Aí tinha, porque geralmente é perfil, eles pegam 3, 4, 5 perfis, o mesmo, né? Parecido. Aí ele disse, pois o diferencial do Davi que eles encontraram foi que o Davi já é coisa de estudo. Então, porque perfil, pode pegar pessoas parecidas. Mas o diferencial sempre vai ser, e ela disse que ele foi escolhido porque eles viram que ele já fazia teatro. Olha só. Outra pergunta curiosa que eu ia te fazer é o seguinte, como é que você vê a Globo agora tá apostando em atores, diga-se novos, né? Porque é a primeira vez que a gente vê eles fazendo direção de novelas agora. Inclusive, acho que essa última teve um diretor muito jovem, né? E aí o que a gente percebe é que parece que esse ciclo está se renovando de diretores para autores também, né? Você vê, o Pantanal foi indicado agora ao Emmy, né? Está indicado ao Emmy, que é o prêmio, né, mundial aí da TV. E é do Bruno, né? Que é o neto do Benedito Rui Barbosa, né? Então, aquela coisa. Essa galera nova tá vindo e a Globo também tem deixado cada vez mais aquela coisa da exclusividade, né? Muitos atores, aqueles antigos que nós acompanhamos e tudo, eles estão hoje abertos para fazer tudo, né? Então, às vezes, a Globo está tendo até dificuldade quando quer um nome desse grande, porque ele já... Essa semana, acho que a Juliana Paz, né? Ela estava numa obra aí no streaming e a Globo está querendo ela para a próxima reprise de uma novela, né? Remake, né? Que acho que é Renascer. E aí a dificuldade é porque a agenda às vezes não bate. No momento que ela solta, também o ator não tem mais aquela coisa de mesmo, porque assim, eles não ganharam, eles estavam ganhando, mas se eles tivessem trabalho, não tivessem pagando do mesmo jeito. A Globo largou mais disso. Em contrapartida também, tem aberto muito para esses novos talentos, essas novas caras, né? Esses novos rostos na TV. E a gente tem visto muito ator, né, talentoso também. Mas eu não sei quem é. Mas você vai saber daqui a pouco, porque aquele que vem com a base já de estudo, ele se firma, né? Então, esses novos atores que estão vindo, se eles têm a formação, têm o trabalho, eles vão se firmar na arte. Então, hoje, nas novelas, a gente vê muita gente que não tem aqueles nomes, né, como a Thais Araújo, como a Glória Pires, né? Mas que esses atores, eles muitas vezes, eles vêm já de um processo de estudo, né? Então, assim, com certeza, se eles têm uma base boa, eles vão se firmar e vai ser só o primeiro trabalho de muitos. Agora, quem geralmente quer ir e não estuda ou entrou, só, sabe, aconteceu de entrar, não se firma, faz um trabalho e pronto. Isso aí eu já percebi mesmo, que tem alguns nomes que você vê ele na tela e tipo assim, é um ator de uma obra só, de um trabalho só, acaba ficando esquecido, né? E eu acho que essa ajuda dessa expansão do audiovisual, da presença, né? Hoje, falando aqui um pouquinho do digital, a ferramenta está priorizando bastante quando se trata de vídeo, porque vídeo dá um engajamento melhor. Essa antiga briga do TikTok com o Instagram, de copiar o outro com algumas coisas melhoradas, está dando muita ênfase. Eu estou falando isso porque eu acompanho uma rádio do Rio de Janeiro e tinha um locutor lá, o cara nunca foi ator na vida e a Globo chamou para ele para fazer parte de um streaming de um seriado, e ele fez parte, embora uma participação rápida, mas acabou fazendo parte. Tu acha que o Rio de Janeiro realmente, o Rio, São Paulo, esse eixo, ele, claro, ele é um celeiro de grandes oportunidades, ou não tem mais isso? Qualquer lugar do Brasil agora é palco para você tirar ali um ator, um diretor? Tem dois lados aí. Lá tá essas grandes empresas, né? Acabam
são fixas lá, né? A Record, a SBT, a Globo, elas estão fixadas nesse eixo. Então, claro que há um olhar, né, para esse eixo, né? E pelo menos essa questão de televisão, de teledramaturgia, porque essas empresas estão fixadas lá. Porém, o cinema, né? Essa parte toda do audiovisual também na parte do cinema, tem expandido demais. A gente tá com diretores aqui maravilhosos. O Halder, né, tem sido exportado para o Brasil todos os trabalhos dele, tem trabalhado com todos esses globais aí, a série Cine Hollywood, que passava as terças também, com diversos atores daqui. Então, assim, eles estão também saindo mais dessa questão e indo no Brasil. Às vezes o que barra mais uma novela ser exatamente a estrutura, né? Todo equipamento, vamos instalar no Ceará, a gente gravar uma novela. A logística é outra, né? A logística é outra, né? Mas o cinema tem dado esse passo, as leis de incentivo também para que se produza no cinema tem desmistificado mais essa questão, sabe, do eixo Rio-São Paulo, mas o cinema ele tem desbravado isso. Pela questão de nós não termos hoje essas emissoras de televisão instaladas no nosso estado, por exemplo, né, a logística para eles virem é bem mais difícil. Eles estão saindo de dentro da sede dele, dentro do quintal deles, né, onde tem lá os estúdios Globo, Rec 9. Mas, assim, o cinema tem revelado atores e o olho dessas pessoas tem se voltado também para outros locais, outras regiões do Brasil, né? E hoje em dia, essa questão digital que você falou, você tem um trabalho, tem material, e você coloca no elenco digital, nas plataformas, você vai ser visto. Né? Às vezes eles querem um perfil, nós queremos uma pessoa do Nordeste. Teve uma novela na Globo agora, que foi, eu esqueci o nome da novela, das 6, acho que umas 2 aí atrás, e os atores eram realmente nordestinos. Então, foi muito elogiada, porque não eram atores do Sudeste fazendo nordestino. Eram atores nordestinos, realmente, e aí a verossimilhança, a questão do sotaque, foi muito, sabe, foi muito tranquilo, foi muito natural. Então, assim, a experiência dessa novela nos faz compreender também de que os atores do Nordeste de outras regiões, quando eles querem uma coisa mais, eles fazem, e a novela foi um sucesso, graças a Deus, porque o que acontece? Eles pegaram atores realmente da região que eles queriam colocar na novela, que eles queriam retratar na novela, né? Então, assim, as oportunidades têm saído mais do eixo de São Paulo, né? E essas leis de incentivo também, elas acabam abraçando mais e tornando outros artistas de outras regiões mais vistos, né? Então, graças a Deus, a gente está com lei de incentivo Paulo Gustavo. Então, assim, você faz um trabalho sério, faz um trabalho direitinho, ele vai repercutir. Ele vai, você faz um filme, ele vai ser lançado no Cine Ceará, ele vai para outro festival e tudo, e os atores vão sendo vistos, né? E a coisa vai descentralizando mais, né? Exatamente. E como você sabe, essa entrega que a gente tem, vou usar o exemplo aqui do Instagram, essa entrega que o Instagram tem naquilo que a gente posta, por isso que é tão importante a gente ter essa presença digital ativa, porque a gente sabe que, embora a gente saiba que a ferramenta, quando não se tem isso, entrega por uma taxa muito pequena, a gente fica ciente de que o material está lá. Se você for fuçar minhas coisas, você vai encontrar tudo aquilo que eu consigo entregar, se você me convidar, se você quiser avaliar o meu perfil do Instagram. Então a gente sabe que aqui e acolá a gente... Estreitou as distâncias, né? Digital, né? Exatamente. Então, às vezes tá... É igual esse exemplo que eu vi do colega que só tem TikTok e o Instagram, mas foi descoberto no TikTok. Cara, esse cara tem uma linguagem legal, dá pra gente convidar ele. Olha só, né? Pode ser que ele não tivesse postado nada, se não tivesse nada disso, será que ele ia ser visto pelas pessoas? Então, o fato de ter essa presença digital, a gente sabe que hoje o quanto é importante. E você fala dessa importância e trazendo para o lado do trabalho do ator também, o pessoal das plataformas, né, os grandes produtores de elenco que trabalham nas emissoras, né, Globo, Record, SBT, eles sempre falam, né, assisti já várias entrevistas, ator, atriz, tenham suas redes sociais,
sabe, bem direcionadas, organizadas, porque os produtores de elenco, eles vão olhar as plataformas como teste de elenco, que não deixa de ser realmente uma coisa digital. Sim. Antigamente, não tão antigamente, mas você ia lá na Globo, tinha a história do videobook, tinha o dia que você gravava sexta-feira, você deixava o seu material lá, teu vídeo, deixava tudo. Hoje em dia você não precisa ir no Rio de Janeiro para você deixar o teu material na Globo. Não, ela entra num teste de elenco da vida, entra na plataforma e vai buscar atores. Então ele vai ver, às vezes eu gravei daqui do meu Ceará, gravei tudo, e eles vão atrás dos perfis. Quer dizer, então o meio digital estreitou, simplificou mais essa questão das distâncias, essa questão do acesso, né? Uhum. Hoje você coloca uma coisa na rede, rapidinho, né? Rapidinho chega, né? Então, essas plataformas hoje, no meio artístico, né? Trazendo para essa área que eu tenho falado aqui, os produtores de elenco sempre falam, tenham o Instagram de vocês, sabe, sempre atualizado, as redes sociais, tenham um bom material de vídeo, de audiovisual, né? Para que as pessoas possam visitar e te ver. Isso, fundamental. Bom, se eu pudesse, eu ficava aqui mais horas e mais horas conversando com a Aurélio, porque é muito legal essa experiência que ele traz aqui pra gente. E mais uma vez, repetindo para você que não conhece a Escola de Teatro em Cena, esse é o Instagram, né? @Escola de Teatro em Cena. Isso. E você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, ó, tem uma listazinha de espera aí. Se você estiver disposto a esperar, entra nessa fila. Ele vai formar algumas turmas aí. Eu acho que a Escola de Teatro em Cena tinha que estar presente nos 4 cantos da cidade sobre a sua direção. Eu sei que essa logística ia ficar meio louca, mas eu sei que você, com certeza, terá sabedoria para poder preparar uma equipe de excelência para poder, de repente, estar lhe representando. Isso aí é o meu desejo. Eu acho que isso aí uma hora dessa vai acontecer. Amém, amém. Olha, recebo. É isso aí. Bom, Aurélio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Muito gentil ter vindo aqui. Eu queria que você deixasse, para a gente encerrar, uma mensagem para quem, de repente, ainda tem dúvidas sobre essa transformação que o teatro pode propor para ele. Eu queria que você dissesse, de repente, olhando para aquela lente ali, dissesse o que você acha, o que você diria para ele nesse momento. Bem, para você, né, que tem um sonho, tem um desejo, como eu falei aqui nesse bate-papo também, em outro momento, às vezes você tem um sonho e engavetou por um tempo, né, mas esse desejo nunca saiu do seu coração, né? E, sobretudo, se você tem um sonho, um desejo de fazer teatro, de passar por essas experiências, descobrir novas coisas, ativar questões importantes em você, né? O teatro, ele está de braços abertos para te receber. A Escola de Teatro em Cena, né? Também porque o teatro, ele é transformador, né? Nós trabalhamos esse teatro para além do fazer artístico e te convidamos, você também que é profissional de qualquer outra área, para que você possa fazer teatro e ver e comprovar por você mesmo, né, o que o teatro pode fazer, né, e contribuir na tua trajetória, desenvolvimento pessoal, profissional, artístico, né? A Escola de Teatro em Cena contempla todas essas questões e te convida. Entre em contato com a gente, tá bom? E, como diz a frase, sonhos não envelhecem. É isso aí. Bom, Aurélio, obrigado mais uma vez, mas antes de encerrar, eu queria trazer aqui, traz aqui para mim, por favor, tá bom. Cara, eu queria dedicar esse programa de hoje aqui, esse episódio aqui, eu tive muito prazer, eu queria deixar isso aqui pro final. Ó, segundo prêmio de teatro, segundo prêmio de Encena de Teatro 2023, a gente teve a honra de ser presenteado por você, né? O reconhecimento, a gente ficou muito feliz. Para quem não sabe, eu queria que você descrevesse aí o que representa, né, essa estátua pra gente ficou puxa, a gente fica muito feliz, ficou muito feliz quando a gente recebeu esse troféu e eu queria que você dissesse para o que representa, o que representou naquele momento, o que representa até hoje e vai continuar representando. A escola, a gente é mais um evento da escola, né? Além da mostra de teatro, são vários eventos durante o ano, né? Não é só o espetáculo. E esse evento é sempre o aniversário da escola de teatro, onde a gente reconhece os profissionais, né,
que contribuem, que fazem realmente história, que fazem parte da história da nossa escola, né? E o reconhecimento, ele é muito natural pelo que vocês representam, né? Já como empresa, né? Juntamente com a nossa empresa, pela dedicação, pelo empenho, pelo profissionalismo, né? Não tem como a gente não reconhecer. E essa noite do aniversário da escola é a noite que a gente faz uma espécie de uma noite do Oscar cearense, em que as pessoas, a gente bota o tapete vermelho no Teatro de Alencar, Verdade. e vai todo mundo muito lindo. E lá a gente reconhece esses profissionais que estiveram conosco durante o ano. E a BCK, junto com toda a sua equipe, é realmente essa empresa que nós temos um carinho muito grande e que sempre vai estar ali sendo reconhecida, né? Porque faz um trabalho excelente, né? Então a gente tem que agradecer também a Escola de Teatro. Eu agradeço esse bate-papo maravilhoso aqui, né? Deixo um abraço assim, para toda a equipe dessa empresa maravilhosa, né? Que a gente deseja sempre muito sucesso. Beleza, então, Aurélio, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. A gente vai compartilhar muito esse material, vamos cortar os... O Aurélio falou muita coisa legal aqui, a gente vai fazer uns cortes legais para você poder estar acompanhando e vir aqui acompanhar na íntegra, porque saiu coisa muito valiosa aqui. A vivência dele que ele trouxe aqui para a gente, com certeza vai conectar com aquilo que você está buscando, né, na vida enquanto profissional. Um abraço para todos vocês. Eu volto num próximo episódio. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui trazendo mais um convidado. Que na próxima semana a gente vai estar com quem é o próximo? O Magno Borges. Meu amigo Magno Borges vai estar aqui com a gente. E vai ser um prazer também. Aurélio, mais uma vez, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E a gente volta no próximo episódio, quarta-feira, às 20 horas. Tchau. Oi? Ufa! Igual